Bom dia, família Rinodê. Muito obrigado aí pelo convite, pela parceria de sempre. Um feliz ano novo para todos nós. É uma honra estar nessa sala. Antes da gente entrar comentando o quanto eu fico muito feliz de estar junto com o presidente e com o Daniel Shoa, né, que fez meu primeiro cadastro lá em 2015. Então, realmente é uma honra muito grande. Aliás, você que está me assistindo, escreve no chat quem assistiu Rinodê 2023, hein? Primeiro raiar do sol do primeiro dia do ano, coloca aí, dá sorte, hein? Sorte e prosperidade. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Eu fiquei hoje com a missão, né? Aliás, agradecer também ao Cauê Rodrigues, que sempre me faz esse convite para poder explicar algumas sobre suplementos. Então, a minha missão ficou em explicar um pouco sobre esses efeitos, né, do resveratrol. Mas antes de falar disso, eu tenho que inicialmente mencionar um pouco sobre biologia do envelhecimento, né, que é um tópico muito conversado na graduação. Eu sou professor de geriatria. Então, eu queria te explicar duas coisas para facilitar o entendimento de quão importante é esse grande lançamento que vai ser um sucesso já de antemão, quero te falar isso. Então, o primeiro conceito é o conceito de oxidação celular. Apesar de nós, seres humanos, precisarmos, né, do oxigênio para nos mantermos vivos, o oxigênio ele também causa um problema, né, que é esse processo de oxidação, que é a retirada de elétrons de substâncias inorgânicas, do DNA, de proteínas, de lipídios. E com isso, qual é a consequência desse evento? Ele gera algo que nós chamamos de radicais livres. Esse é um termo que certamente você já deve ter escutado. Mas o que é um radical livre? O radical livre é um resíduo, na verdade, instável que o organismo acaba produzindo nesse processo de metabolismo. Então, ele acaba vindo através da ingestão de produtos externos, ambientes, hábitos não saudáveis, consumo de frituras, de alimentos ultraprocessados e até do estresse. Só que assim, para facilitar mais ainda o teu entendimento, imagina assim um carro. Então você tem um carro, pensa que nós temos o combustível do carro, né, seja álcool, gasolina, aquilo é a nossa unidade de energia. Então quando você anda de carro, ele gera resíduos. Esses resíduos, dentre outras coisas, são eliminados, por exemplo, pelo escapamento do carro. Pensa comigo, imagina se o carro não tivesse o escapamento, né? Para onde iria esse resíduo? Imagine se esse resíduo viesse para o interior do carro. Como é que você, dirigindo o carro, se sentiria? Então, eu quero que você fique inicialmente com essa ideia, né, do que seria os radicais livres e o processo oxidativo. Então, o resveratrol é uma molécula interessante porque ela foi descoberta numa situação bem diferenciada na França, onde naquela ocasião, na década de 90, se percebeu que os franceses tinham um risco, uma mortalidade cardiovascular menor do que os habitantes do restante da Europa, mesmo tendo uma alimentação rica lá em carboidratos, em gorduras, aí foi se pesquisar e chegaram nesse elemento que é o resveratrol. Muito bem, já explicado pelo Rodrigo, é um polifenol, né, derivado de plantas, que tem esse alto poder antioxidante, então está presente na natureza, nos chamados berries, né, na casca e semente da uva, principalmente a uva de cor mais escura, isso é importante a gente reconhecer esse conceito. E esse suplemento que chega para nós, ele vem com o transresveratrol. Existe o cis-resveratrol, mas a absorção é muito melhor com o transresveratrol. Então, mais uma vez, parabéns aí à linha HID, não dá ponto sem nó, sempre escolhe as melhores substâncias e moléculas para compor a suplementação. E dentre um dos efeitos que ele tem, ele ativa a sirtuína, ou nome feio, doutor Hiro, calma, deixa eu te explicar. Ela é uma proteína que, na verdade, ela está relacionada com o mecanismo de regulação epigenética, ou seja, com tudo aquilo que nós nos expomos no ambiente, essa sirtuína é que ela fica de olho, sabe? Ela é como se fosse assim um regulador silencioso
de processos que ocorrem no nosso organismo. Então, ele é como se fosse um fiscal, ele fica observando lá o que é que está acontecendo no organismo e começa a ativar elementos que vão balancear esses fatores que estão agredindo o nosso organismo. Então, lembra disso, tá? O SIRT1, que é uma sirtuína, ela é, então, ativada com resveratrol. Então, isso é muito importante. Com isso, a gente, como o Rodrigo já bem falou, a gente tem diversos benefícios. Eu poderia fazer uma live toda só falando de benefícios, mas vamos aqui. A gente tem, então, essa redução do estresse oxidativo, causando um aumento da longevidade celular. Tem um efeito muito curioso, que é o controle do nosso ritmo circadiano, e isso também afeta no processo de longevidade. A gente tem uma ação anti-inflamatória, que está muito relacionado também ao processo de envelhecimento. E muito curioso, porque eu fiz uma leitura recentemente e busquei uma revisão sistemática numa revista chamada Molecules. Então, muito curioso, revelando que o resveratrol ele tem um efeito também na redução do peso, né? Não vou explicar profundamente como é que isso acontece, mas tem a ver com a manutenção do processo inflamatório, a redução do processo inflamatório e, com isso, regulando a liberação da insulina. Então, aí vai mais um ponto positivo. Ele tem regulação também na síntese do óxido nítrico, né? Ou seja, que é uma substância que age muito nos vasos sanguíneos e, com isso, vai ajudando aí no controle da pressão alta, no controle cardiovascular. E outra coisa que é muito interessante, né? Ela é uma substância que está sendo muito pesquisada para o controle, na verdade, a prevenção do Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, então ele tem essa função de proteção neuroprotetora, na verdade, imunomodulador, ajudando impedindo a formação de substâncias que são pré-doenças, sabe? Então ele evita a formação desses elementos que podem levar à doença de Alzheimer. E agora há pouco também eu estava fazendo uma leitura sobre os efeitos do resveratrol na pele, e é muito curioso, isso eu não sabia, tá? Então nós estamos aprendendo juntos aqui. O que acontece? O resveratrol está presente na casca da uva. E por que a natureza fez assim? Para proteger a uva dos raios ultravioletas. Olha só que coisa curiosa. E é por isso que ela está sendo muito utilizada também para manter a saúde da pele. Então, para encerrar minha fala, eu posso te falar que resveratrol é um composto pro-aging, ou seja, é mais uma ferramenta que eu tenho no nosso cinto de bate-utilidades que eu falei no outro Super Conecta, que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. Então, assim, pessoal, para deixar uma mensagem final para você que está me assistindo aqui, para alcançar o nosso êxito pleno, seja avanço de PIN, né, ter mais dinheiro, é fundamental que a gente tenha saúde, porque não adianta você ter tudo isso e não ter saúde para gozar as nossas conquistas. Então, usar resveratrol, a partir de agora, pessoal, me escute agora, tá? Usar resveratrol a partir de agora é como escovar os dentes todos os dias, e é por isso que eu já estou tomando o meu, tá? Muito obrigado, pessoal, um grande abraço!